Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Trago mais uma questão. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos 2, 8, 5 e 7? Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos 2, 8, 5 e 7? Quando usa-se a expressão distinto, mostra algarismo diferente, né? Não pode ser algarismos repetitivos, como 28, 20, 22, 88 e assim por diante. Então, algarismo distinto, o que é que eu posso utilizar aqui? Posso utilizar 2 e 8, 28. Eu posso utilizar 2 e 5, formando 25. Posso utilizar 2 e 7, formando 27. Então, posso estar 28, 25, 27. Posso formar 82, 85, 87. 82, 85, 87. Posso formar 52, 58 e 57. 52, 58 e 57. E posso formar 72, 78 e 75. 72, 78 e 75. Então, na verdade, eu posso formar 12 números. Agora vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, na primeira carreira eu posso formar, eu utilizo os 4. Posso utilizar mais 4 na segunda? Não, porque se fosse possível números iguais, sim, mas são números diferentes. Se na primeira carreira eu posso utilizar 4, né, na segunda eu não posso utilizar mais 4, eu utilizo apenas 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, quantos números, né, de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos 2, 8, 5, 7? Então, podemos formar 28, 25, 27, 82, 85, 87, 52, 58, 57, 72, 78, 75. Então, eu posso formar 12 números de dois algarismos distintos. 28, 8, 12. Perceberam que tudo aqui são dois algarismos distintos? Eu posso formar 12 números. Então, 4, eu tenho aqui no primeiro 4, tenho 4 possibilidades. Significa aqui que eu tenho 4 possibilidades, né? E aqui, o segundo número aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades, olha, não é isso? Então eu já utilizei isso. Eu posso utilizar, eu não utilizei aqui a primeira 1, 2, 3, 4 possibilidades. Agora, depois que eu utilizo esse aqui, só me sobra quantas possibilidades aqui? 1, 2, 3. Por que eu não tenho 4 possibilidades? Porque eu não posso utilizar 2, 2. Se eu pudesse utilizar 22 números repetidos, seria 4. Mas aqui só me permite 3 possibilidades. 28, uma possibilidade. 25, 2 possibilidades. 27, 3 possibilidades. Se eu utilizar o 8 é a mesma coisa, hein? Já utilizei 1. Eu tenho 4 possibilidades, né, de utilizar a dezena. Mas a unidade eu só tenho o quê? Quantas possibilidades? 1, 2, 3. 8, 2, uma possibilidade. 8, 5 e 8, 7 é a terceira possibilidade. Aqui eu tenho 4 possibilidades, concorda, na dezena. Eu utilizei a primeira possibilidade, que é a dezena. E a unidade, só me sobra quantas possibilidades? 5, 2, uma possibilidade. O 8, que forma 5, 8, e a terceira possibilidade. Então, na primeira, quantas possibilidades me dá? A dezena, 4. Mas as unidades só me possibilita 3 possibilidades, formando assim um valor de 12. Nós podemos formar assim, como eu mostrei a vocês o passo a passo, 28, 25, 27, 8, 2, ou se não, só utilizar essa possibilidade. Se eu sei que são algarismo distinto, não pode ser repetido. Então, a dezena eu tenho 4 possibilidades, mas a unidade não me permite 4 possibilidades. Me permite apenas 3 possibilidades. Então, se eu multiplico 4 vezes 3, automaticamente eu tenho assim 12 possibilidades. Gente, aqui eu venho trazendo aqui um assunto que é bastante pertinente, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre, no vídeo passado eu falei sobre Nelson Mandela, né, de uma forma superficial, né? O homem que realmente foi capaz de revolucionar a África do Sul.
E hoje eu venho prontamente contando um pouquinho da história a respeito dele. O que foi Nelson Mandela? Nelson Mandela, gente, na verdade ele nasceu na África do Sul, no ano de 1918. E ele veio morrer em Joanesburgo em 2013. Quem era Nelson Mandela? Ele era um advogado, ativista negro e também foi o primeiro presidente eleito da África do Sul. Ele foi o primeiro presidente depois que ela se tornou livre. Ele foi o primeiro presidente da África do Sul livre. Ou seja, ele ficou como presidente de 1994 a 1999. Quem foi Nelson Mandela? Ele foi considerado o mais importante líder da África negra. Ele passou a sua vida lutando pelos direitos humanos. Ele foi o mais poderoso símbolo da luta contra o apartheid. Ele foi o símbolo da luta contra o apartheid, que na verdade era um regime de segregação racial que existia na África do Sul a partir do ano de 1948 e se estendeu até o ano de 1994. Percebeu? Mandela também ele é reconhecido como um pai da nação sul-africana. Ele também é chamado de Madiba, nome de seu clã, ou Tatá, que significa pai. Um ponto importante da história é que Nelson Mandela nasceu em uma família de tradição tribal. E aos 23 anos ele foi para Joanesburgo, podemos dizer assim, a capital da África do Sul. E nesse momento que ele vai para Joanesburgo, ele vai se tornar advogado e também vai se tornar líder da resistência da juventude. Nelson Mandela teve a sua importante trajetória. Primeiro, ele atuou inicialmente defendendo a resistência pacífica e a desobediência civil. A partir do ano de 1940, perceberam? 1940, ele passou a ativar junto do Congresso Nacional Africano, CNA. Ele passou a ter uma vida ativa, ele se tornou um ativista desse Congresso Nacional Africano, CNA. Na verdade, o que é que fazia o CNA? Qual o trabalho do CNA? O CNA ele era contra a política segregacional. Ele era contra essa política segregacionista imposta pelo apartheid. O CNA ele lutava pelos direitos negros no país. Era o papel dele. Infelizmente, Mandela tornou-se réu em um julgamento por traição por comandar a luta contra o governo. Depois desse julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua no ano de 1964. E na prisão, passou 27 anos preso e foi libertado no ano de 1990. Depois de uma campanha nacional e internacional pela sua soltura. Perceberam? Então houve uma maciça campanha e isso possibilitou com que ele fosse solto. Em sua homenagem, a ONU instituiu o dia 18 de julho como Dia Internacional Nelson Mandela. Justamente 18 de julho foi o dia em que ele nasceu. Esse dia ele foi instituído como uma forma de luta pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Ele também foi aclamado e recebeu mais de 200 prêmios e condecorações. Dessas premiações que ele recebeu, tem uma que é de muita importância, que é muito importante, que é o Nobel da Paz em 1993. Ele recebeu o Nobel da Paz no ano de 93. Também recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, lá nos Estados Unidos da América. Recebeu a Ordem de Lenin, ou de Lenin, da União Soviética. E durante os anos que ele esteve como presidente na África do Sul, ele trabalhou para eliminar o legado histórico relacionado ao apartheid. Naquele período, no período de 1994 a 1999, foram criados programas de habitação, houve um grande investimento na educação e desenvolvimento econômico, principalmente para as famílias que viviam no gueto, as famílias abandonadas pela sociedade, ou seja, hoje na nossa
no nosso país conhecido